Michele afirma que não conseguiu visitar Jair Bolsonaro nesta quinta após Morar burocratizar a entrada da ex-primeira-dama na superintendência da PF. A defesa do ex-presidente vem pedindo ao STF autorização permanente para que Michele o visite 2 vezes por semana na prisão. Após espera, Alexandre de Moraes, enfim, deu sinal verde há pouco tempo. Lembrando que as visitas só ocorrem às terças e quintas-feiras com tempo fixo de meia hora. A primeira-dama fez, então, aí essa publicação em sua rede social, falando que existe uma portaria vigente que autoriza as visitas às terças e quintas-feiras, das 9 às 11, como nós já sabíamos, e a visita dura 30 minutos. E aí ela faz o pedido, ela relata ali que mais uma vez ela foi e não conseguiu ser atendida, e ela finaliza dizendo que são dias difíceis, mas não desistiremos nem perderemos a fé, e pede para que todos os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro continuem rezando pela família. Tá aí, então, na tela para vocês, pronunciamento da ex-primeira-dama via conta no Instagram oficial dela. Fabi, eu quero te ouvir a respeito, porque eu quero te ouvir a respeito, inclusive, do ponto de vista técnico, você como operadora do direito, porque o que a gente vê, é impossível não fazer essa comparação, que a gente viu no presidente Lula é um comportamento completamente diferente. O presidente Lula também estava numa superintendência da Polícia Federal. Não era em Brasília, mas também estava numa superintendência. E a gente precisa ainda colocar nessa conta que o Lula, à época, não estava doente, estava vendendo saúde. Não é o caso do Jair Bolsonaro, que a gente sabe que tem sequelas na saúde desde a tentativa de assassinato. É bem esse o ponto. Nessa decisão aí que o ministro Alexandre de Moraes, permitiu que Michele vá às terças e quintas, das 9 às 11, apenas por 30 minutos, né, que não é benevolência nenhuma, também existe ali a concessão que o médico, o fisioterapeuta, vá fazer fisioterapia no presidente Bolsonaro quando ele está no banho de sol. Só que já foi dito que esse banho de sol, né, é num cubículo, não sei se o fisioterapeuta, porque para quem não sabe, às vezes são exercícios, né, consiga fazer. Mas o que pega nesse assunto todo é que isso tudo vira secundário. Hoje não se explica porque ela não conseguiu visitar o presidente Bolsonaro, qual foi o problema, a Polícia Federal não quis explicar, muito menos o ministro, mas o que é mais importante aqui é a concessão da prisão domiciliar humanitária do presidente Bolsonaro. As condições dele vêm se agravando, ele precisa passar por cirurgia, e vamos deixar aqui muito claro, para quem está nos assistindo, você me perguntou do ponto de vista técnico, e do ponto de vista técnico, a prisão humanitária, ela é concedida pela gravidade, né, que tem ali o custodiando, que no caso é o presidente Bolsonaro. Então, todo mundo sabe, é público notório e é patente que a condição dele de saúde merece sim a prisão domiciliar. E lembrando que não é um favor, é um direito. A justiça tem que conceder essa prisão domiciliar. Não é nenhum favor mesmo, e também tem que fazer, né, a operação ali e tudo mais que for para a proteção da vida do presidente Bolsonaro, que tem condição debilitada, e todas essas circunstâncias, se sentindo injustiçado, isso tem piorado o quadro. E para terminar aqui meu comentário, eu queria até chamar a atenção para a resiliência da Michele Bolsonaro. Ela vive dizendo, né, o quanto ama o presidente Bolsonaro, isso deve dar uma força imensa a ele, para uma pessoa que está nessa situação, e ela é a verdadeira cristã, porque o que ela fala, ela faz, né, até no momento como esse, ela oferta amor e oferta até perdão. Isso é para poucos. Parabéns, Michele Bolsonaro. Serrão, quero te ouvir a respeito. Finalmente, Alexandre de Moraes autorizou a entrada da ex-primeira-dama Michele, mas ela esbarrou aí na burocracia e não conseguiu visitar o ex-presidente hoje. É isso. O que o Estado brasileiro está fazendo contra Jair Messias Bolsonaro? Usando todos os rigores na lei. O curioso dessa história toda é que tudo é feito dentro da lei, mas na interpretação que se tem da lei, não na legalidade da lei, não na legitimidade da interpretação da própria lei. A própria prisão de Bolsonaro, antecipada à sua condenação, foi o sinal disso. Qual é a maneira de você acabar com Bolsonaro ou miná-lo do ponto de vista psicológico? É tolhendo a liberdade dele, é impedindo de fazer as mínimas coisas que ele gostava de fazer. Então agora o que a gente está vendo é apenas a confirmação disso,
com a sentença transitada em julgado e praticamente sem nenhuma possibilidade de recurso. E agora, com uma dosimetria que em praticamente nada, vai beneficiar Jair Messias Bolsonaro. Então, ou o brasileiro de bem entra no horizonte de que precisamos manter a luta pela anistia ao Bolsonaro, ou o sistema de poder no Brasil, um regime tirânico, vai decretar a sua completa vitória, o triunfo da maldade sobre a democracia brasileira. Porque não dá para chamar de democracia um regime que trata o Brasil sem liberdade de expressão, punindo todo mundo da maneira rigorosa, como foi punida por um golpe que efetivamente não aconteceu, e a hipertrofia de um órgão muito importante, que é o Supremo Tribunal Federal, mas que está mandando, está acima dos demais poderes, embora isso não estivesse previsto originariamente na Constituição. Em termos de resumo, é nota -13 para o regime autoritário mais vagabundo em vigor hoje no mundo, porque ele é um regime falciane. O regime brasileiro não é uma ditadura explícita, é uma enganação que vai levando todo mundo de otário, até o presidente dos Estados Unidos, que tirou a Magnitsky, que tinha sido dada ao ministro Alexandre de Moraes. O brasileiro é tão bom, mas tão bom, que conseguiu até sacanear a lei Magnitsky. A gente se supera. Fabi, ainda sobre esse assunto, esse comportamento da máquina estatal em relação ao Jair Bolsonaro agora, nessa fase específica em que ele está preso na Superintendência de Brasília, tem a característica de violação dos direitos humanos, tendo em vista a idade, a saúde, enfim, e tendo em vista também essas questões da visita. E a gente está no final do ano, né? Semana que vem já é o Natal, depois já é o Ano Novo, então também há pouca possibilidade dessa burocracia toda ser resolvida a tempo, chega a recesso, enfim, aquele clima de final de ano. Bom ponto, Geisiane. Vamos lá. Se fosse um caso normal, onde a execução ela passa para o juiz de execução, não teria isso, né? Porque no plantão da vara de execuções penais, né, que cumpre a pena, que não seria o ministro Alexandre de Moraes, né, não importa, mas ele se avocou disso mais uma vez, né, erroneamente, você teria ali condições de pleitear tudo isso, porque a vida não pode esperar. E na condição semelhante à do presidente Bolsonaro, nós temos também a do general Heleno, né, que também está lá naquele prazo de 15 dias, se eu não me engano já até acabou, e você não tem uma conclusão. O que se diz que não é confirmado é que o ministro Alexandre de Moraes, até amanhã, que é o final da semana, ele vai decidir, né, se o presidente Bolsonaro pode fazer a cirurgia e se ele pode, então, para uma prisão domiciliar, nem que seja momentânea, para sair dessa condição de perigo. Tudo indica, né, que provavelmente ele vai fazer exatamente isso que você disse, colocar aí na culpa do recesso, tentar empurrar com a barriga, porque não existe nenhum preciosismo com a vida do presidente Bolsonaro. A vida do presidente Bolsonaro não importa para esses poderosos, e o ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe até que ele debocha em relação a isso. Então, é uma situação muito triste. Eu vejo os advogados batalhando demais, né, pelos direitos, porque é direito, vamos frisar, né, não é favor, é direito do presidente Bolsonaro, assim como eu vejo também dos outros réus e do general Heleno, e a gente vê que não existe humanidade alguma, a humanidade aí é bem seletiva. Então, o que a gente assiste mais uma vez são outros atos que configuram mais ainda violações a direito fundamental, que é o direito humano, e também com requintes de tortura, aquela tortura que está elencada na lei de tortura. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.